Salve, salve, galera do terceiro ano. Bom, neste vídeo aqui, nós vamos discutir um exercício de estatística para calcular média, aritmética, moda e mediana. Porém, tá? Diferentemente do outro vídeo, que também tinha uma tabela e tinha uma frequência absoluta, lá nós não tínhamos intervalos, tá? O que são intervalos? São essas escritas, ó, tá? Lembrando então o conteúdo aqui que já foi dito para vocês, não no terceiro ano, mas em outras séries, tá? Quando aparece essa escrita assim, ó, significa que ao meu lado esquerdo o intervalo é fechado e ao lado direito o intervalo é aberto. Então observem que o número 1,65 ele aparece aqui e também aparece aqui. Então, como nós estamos falando de altura de pessoas, né, em metros, eu prefiro colocar em centímetro, mas apareceu em metro aqui, deixei em metro. Então, significa que aqui eu estou analisando as pessoas que têm 1,61 m até próximo de 1,65 m. Não entra neste intervalo, na frequência absoluta, a pessoa que tem 1,65 m. Essa pessoa vai entrar onde? Aqui. Observe que agora o intervalo é fechado, tá? Então, este é a linha de raciocínio, tá bom? Bom, se a gente observar aí no exercício, neste intervalo aqui, ó, de 1,61 m até 1,65 m, porém 1,65 m não entra, a nossa frequência absoluta é 3, ou seja, eu tenho 3 pessoas com essa estatura. O próximo aqui é 6, o próximo 5, depois 4 e por último 3. Então vamos lá. Pelo fato desta tabela apresentar intervalos, eu não posso pegar a frequência absoluta e multiplicar por este número ou por este número, porque eu estou falando de um intervalo. Ou seja, entre este número e este número, eu tenho outros números. Então, não sei se vocês lembram, quando eu vou calcular a média envolvendo intervalos numéricos, eu preciso do ponto médio de cada intervalo. Ou seja, ponto médio é aquele número que está exatamente no meio, tá, do intervalo. Então, se eu analisar 1,61 para 1,65, o meio vai ser 1,63, certo? Mas, na dúvida, lembrando aí como é que se calcula o ponto médio. Tu pega a extremidade da direita, 1,65, menos a extremidade da esquerda, 1,61. Fazendo esta conta, a gente vai ter 0,04, certo? Como é o ponto médio, a metade eu divido por quanto? Por 2. Então, eu pego 0,04 e divido por 2. Ou seja, a metade dessa coisa aqui é 0,02. Então, significa que eu vou pegar 1,61 mais 0,02, ou seja, 1,61 mais 0,02, que vai ser igual a 1,63. Ou seja, o ponto médio deste intervalo é 1,63. E o ponto médio deste intervalo, basta pegar 1,65 mais 0,02, que é a mesma coisa nos outros intervalos, ok? Bom, então vamos lá. A média vai ficar o seguinte, ó. Eu vou pegar cada frequência, no caso da primeira aqui, 3, e vou multiplicar pelo ponto médio do intervalo. O ponto médio desse intervalo, 1,63. Mais a frequência
do outro intervalo, que é 6, vezes, eu vou pegar 1,65 e acrescentar 0,02. Ou seja, o ponto médio aqui vai ser 1,67, mais a frequência do outro intervalo, que é 5, vezes o ponto médio daqui, que é 1,69 mais 0,02, que dá 1,71, mais o outro intervalo, que a frequência absoluta é 4, vezes o ponto médio, que é 1,75. E no meu último intervalo, a frequência 3, vezes o ponto médio aqui, 1,77 mais 0,02, dá 1,79. Então, tudo isso aqui eu vou dividir pelo total de pessoas que tem no grupo, ou seja, 21 pessoas. Então, vou dividir isso aqui por 21. Bom, aqui para ganhar um tempo no vídeo, tá? Eu já fiz os cálculos, então você vai multiplicar, né? 3 vezes 1,63, 6 vezes 1,67. Então, você vai multiplicar tudo isso e depois somar. A soma aqui em cima da fração, que é o numerador, vai dar 35,83 dividido por 21, certo? Então, a média aritmética aqui vai ser aproximadamente a divisão dessa fração, que vai dar próximo de 1,70 ou 1,71 se alguém arredondar, tá? Arredondar para mais aí, certo? 1,70 ou 1,71. Agora nós precisamos calcular a moda. A moda é aquele valor que mais se repete, certo? Então, no caso da tabela aqui, voltando, eu vou olhar a frequência absoluta. Qual é o intervalo que tem a maior frequência absoluta? Está aqui, ó, que é o 6, certo? Então, frequência absoluta, dá para ver? Frequência absoluta é igual a 6. Então, a minha moda vai ser o ponto médio desta frequência absoluta. Quem é o ponto médio aqui? É 1,67, porque nós acrescentamos 0,02. Então, a minha moda vai ser 1,67. E por último, a mediana. Aqui nesse caso nós temos uma vantagem. Voltando aqui na tabela, é o número ímpar, certo? Uma quantidade ímpar de números que eu tenho. Então, se eu tenho 21 pessoas, significa que eu tenho um número exatamente no meio, não é? Ou seja, se eu pensar 21, eu tenho 10 para a esquerda, 10 para a direita, certo? E tem um no meio ali. Esse 1 no meio vai ser o quê? A 11ª pessoa. Vou falar de novo. A mediana, eu tenho uma quantidade ímpar de números. Então, se é 21, significa que eu tenho 10 para a esquerda, 10 para a direita. E 1 no meio, que é a minha pessoa que ocupa a posição de 11ª, certo? Então, olhando aqui na tabela, ó, 3 mais 6 dá 9, certo? 9 para 11 restam 2, ou seja, a pessoa que ocupa a posição de 11ª, ela está neste intervalo de frequência 5. E qual é o ponto médio aqui? 1,71. Então, a gente vai dizer que a nossa mediana é 1,71. Tá certo? É isso aí.